Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 4/12/2024. Rodadinha mais curta, então dá pra gente fazer aquela limpa, trazer as melhores opções dentro das partidas para vocês explorarem, sempre se baseando em números e estatísticas. Lembrando que aqui no Sexta de Trade tem vídeo todo dia com as nossas análises, mesmo que você discorde de tudo que a gente tá falando, é sempre importante ter uma segunda opinião, então se inscreve no canal e ativa o sininho para assistir os nossos vídeos diariamente e garantir as melhores odds. Ontem dia muito interessante no nosso grupo VIP, tivemos ali 4 palpites, 3 greens e odds ali a 2, a 1,80 e pouco, dia muito interessante, além dos nossos favoritos do dia, nossa listinha de over e under e também teve ali análise exclusiva pra galera lá no nosso Instagram, @sextadetrade. Ainda não segue, tá perdendo a oportunidade porque até hoje todas as dicas, todas, desde o dia 22 do mês 10 que começou a temporada, né? Todas as dicas tivemos green, 100% até hoje. Pode conferir, a gente publica as dicas sempre antes dos jogos acontecerem. Ontem falamos de Nikola Jokic, um desempenho espetacular, e vai ter dica hoje mais uma vez, então segue lá, @sextadetrade no Instagram, beleza? Tem link na descrição do nosso canal de cortes, também tem link aí para bônus de até 100% na BetWinner, a casa de aposta que apoia o nosso canal, e também no nosso grupo gratuito. E ó, para quem tiver no grupo gratuito, celebrando os 1000 membros lá no nosso grupo free, nós enviamos para a galera uma promoção espetacular, apenas R$30 para fazer parte do nosso grupo VIP. Mandamos uma amostra também gratuita lá para a galera do nosso guia e-book de como apostar contra e a favor de cada uma das equipes. Esse guia vai ser atualizável a cada dia, 2 equipes novas será atualizada para vocês terem tudo mastigadinho, tudo isso e muito mais no nosso grupo VIP. Ó, essa promoção vai ser estendida, o pessoal pediu para eu segurar até o dia 5 por conta do recebimento do salário da galera, 5º dia útil, sabem como é, e a gente decidiu segurar apenas R$30, mas é só para quem é parte do nosso grupo gratuito. Então corre, garanta sua vaga no grupo gratuito, o link tá na descrição, e também no grupo VIP, R$30, o grupo VIP que tinha o melhor preço do mercado tá ainda mais barato, e o grupo VIP mais completo, sem sombra de dúvidas, do mundo, beleza? Vamos falar aqui a respeito de Celtics e Pistons, mas não sem antes botar a nossa metinha de likes, meta de 250 likes pro vídeo de hoje. Bora falar aqui a respeito dessa primeira partida. O Boston Celtics joga em casa, é favorito, a gente já sabe, mas tá muito complicado da gente entender qual que é o melhor caminho para seguir, pensando aqui em relação a odd, custo-benefício de um possível risco, né, digamos assim. Então, bom, eu já vou adiantar para vocês, a vitória do Boston é o melhor caminho no ao vivo, pagando um pouquinho melhor. Caso vocês não consigam um mod mais interessante no ao vivo, então fiquem de fora, eu trabalharia aqui com o jogador Jason Tatum para mais de 20,5 pontos, essa linha de pontos baixas dele tá muito interessante, é em cima desse jogador que vamos avaliar, e vocês podem duplar com diversas coisas. Uma dessas dicas que eu acho interessante para você duplar hoje é com a pontuação do Brooklyn Nets. A gente iria aqui em Brooklyn Nets e colocaria aqui acima de 103,5 pontos, linha baixa para NBA moderna, eles que enfrentam uma defesa ruim, é uma linha ali muito interessante e factível. Bom, vamos falar primeiro a respeito aqui do Jason Tatum, o Tatum que a gente sabe é o melhor jogador desse Boston Celtics, que é o melhor time da NBA hoje, então é um jogador que a gente sabe que tem volume e talento para produzir muito bem. O Boston é um dos melhores ataques da NBA, o terceiro melhor da liga e também são dos 10 times que mais tentam arremessos por jogo. Eles também exploram bastante o território triplo, mas acima de tudo, apesar de eles enfrentarem uma boa defesa que é do Detroit Pistons, o Tatum joga na posição de ala de força, power forward. Essa é uma posição na qual a equipe do Detroit Pistons vem sofrendo bastante. Mas antes, vamos trazer aqui o histórico recente dele. Nos últimos 7 jogos contra esse adversário, 35 pontos de média. Ele marcou pelo menos 31 pontos em todas essas 7 partidas consecutivas, então é um dos jogadores mais interessantes para hoje. E se a gente for colocar aqui defesa versus posição, e a gente fazer aquele filtrinho ali para a temporada de 2024, que é a atual, podemos observar que esse é um dos setores no qual essa defesa interessante do Detroit Pistons, extremamente física, mais sofre. O Detroit Pistons é um dos 10 times mais vazados para jogadores da posição do Jason Tatum. Se a gente for olhar aqui no Betting Pros, o Jason Tatum ele conseguiu superar essa marca aqui de 20,5 pontos, que a gente busca para hoje, né? Ele conseguiu superar aqui em 11 dos últimos 15 jogos que fez, e dos últimos 9 jogadores da posição de ala de força que enfrentaram o Detroit Pistons, 7 foram over na sua pontuação. Nós tivemos ali apenas o Siakam e o RJ Barrett que foram under, mas foi por apenas um pontinho, ou seja, se a gente tivesse trabalhado com a linha baixa deles, todos esses 9 teriam sido over desses jogadores que enfrentaram a equipe dos Pistons. Beleza? Agora vamos falar aqui a respeito de como o Brooklyn Nets pode ferir essa equipe do Indiana Pacers. O Indiana Pacers nos últimos 10 jogos sofreram 121,6 pontos de média para os seus adversários,
sofreram mais de 103,5 pontos em 90% dessas partidas e sofreram pelo menos 130 nas últimas 2 consecutivas, sem prorrogação, por exemplo. Quando a gente vai aqui por 100 posses de bola, estamos falando de Indiana Pacers, que é a 6ª pior defesa da liga, o Brooklyn Nets é a 5ª pior, então eles sabem que eles precisam ser eficientes no ataque se eles quiserem produzir bem e vencer os jogos. O Brooklyn Nets, até a última rodada, eles eram um dos 10 melhores ataques da NBA por 100 posses de bola, nesse momento são 13º, mas eles estão aqui por uma diferença mínima aqui decimal de 0,7 pontos por 100 posses de bola para voltar a esse top 10. A gente tá falando aqui de Indiana Pacers que joga num ritmo alto, é o 6º time mais rápido da NBA, então eles gastam pouco relógio, ou seja, eles finalizam seu ataque cedo e devolvem rapidamente a bola para o seu adversário, o que significa que dentro de uma partida você pode ter mais arremessos dentro dos 48 minutos que ela tem, e com isso mais chances de um over, mesmo que o time que você está apoiando não esteja tão eficiente assim na partida. Uma dica muito interessante nos jogos contra Indiana Pacers é sempre investir em um jogador com talento individual, para jogadas individual de mano a mano produzirem bem contra essa franquia, que é um time que se propõe a defender no mano a mano, mas é pouco eficiente nesse tipo de defesa. Se a gente for observar, a gente tem muitos desfalques interessantes. O palpite óbvio, que seria na pontuação do Cam Thomas, não vai ser possível porque ele não joga hoje, então a gente tem aqui diversos jogadores interessantes para produzirem bem contra os Pacers, mas a gente não tem necessariamente o mais claro para fazer isso. O Cam Johnson pode ser um jogador interessante, ele joga na posição de ala, ele tem altura, geralmente eu priorizo ali o melhor talento individual para jogadas de mano a mano, mas ao mesmo tempo um jogador que seja alto, já que para a posição de ala. E ala pivô que é a posição original ali, né, do Cam Johnson, apesar dele vir jogando como ala, é a área ali, a posição na qual o Indiana Pacers é o time mais vazado da liga, então a gente vai fazer esse estudo para poder decidir qual o melhor jogador e sempre se baseando também na escalação. Notícias e novidades a respeito disso a gente também manda no VIP, então acho bem possível aqui essa duplinha para hoje, beleza? Vamos pular aqui Miami Heat e Los Angeles Lakers, porque eu considero aqui esse jogo muito perigoso, são dois times muito irregulares, é difícil a gente decidir o que fazer, e por mais que você esteja falando, pô Léo, mas é o melhor jogo da noite, sim, é o mais interessante, só que para apostar não, e a gente precisa entender que é necessário que a gente tenha dentro das partidas que a gente vai se envolver, pontos fracos dos rivais a serem explorados, e é isso que a gente traz lá no nosso grupo VIP também, as 10 melhores tips para se fazer com frequência para ser lucrativo na NBA. Apesar de eu me propor aqui para vocês, para poder trazer análise de jogo a jogo, eu sinceramente tenho ali 6, 7 equipes que eu me envolvo. De 30 times na NBA, de centenas de times de basquete que existem no mundo, eu filtro para operar contra especificamente alguns ali, e é assim que eu sou muito lucrativo no pré-jogo há anos, para falar a verdade. A gente sempre tenta aqui trazer o que há de melhor em partidas que não necessariamente tem algo interessante, mas com compromisso de passar informação para vocês que querem porque querem apostar em, por exemplo, um Heat Lakers da vida. Mas para ser lucrativo você precisa saber quais são os times a serem explorados, e o nosso guia lá do Cesta de Trade proporciona isso para vocês também. Então, explorem aqui os jogos mais interessantes, lembrando que nós não somos comentaristas, analistas de basquete, nós somos apostadores, tipsters e traders, então é muito interessante que a gente tenha todo esse cuidado. E nessa temporada, o 76ers é um desses times com pontos fracos e eu diria que diversos. O Embiid é dúvida para hoje. Se ele não jogar, aí a nossa tip continua valendo. Se ele jogar, aí a gente vai evitar essa tip que a gente vai indicar para vocês, porque o Magic joga fora de casa, sem o seu melhor jogador polo banqueiro, e o 76ers venceu os últimos 2 jogos consecutivos. Porém, eu acredito na vitória do Orlando Magic desde que o Embiid não jogue. E apesar de acreditar na vitória do Magic, eu não gosto de trabalhar com vitória simples, tá? Geralmente eu trabalho com handicap positivo, pontuação de jogador, etc, assistências, over, etc. Mas bom, sem o Embiid, sem o Andre Drummond, eles estão jogando com o Yabusele improvisado ali na posição de pivô. Sim, improvisado porque ele tem 2,3 metros, diferente do Andre Drummond e do Embiid que tem mais de 2,10, e por mais que você diga, pô Léo, 7 centímetros a 10 faz tanta diferença assim? Faz, o garrafão do 76ers fica menos protegido e com isso fica mais fácil de você pontuar. E por dentro é o setor onde o Magic mais gosta de pontuar. O Orlando não é um ataque perfeito, mas é um ataque interessante que vem conseguindo produzir bem mesmo sem os seus principais jogadores. Mas acima de tudo, o Magic tem como principal defeito no seu setor ofensivo a questão das bolas de 3. O Orlando Magic nessa temporada é o segundo pior aproveitamento em bolas de 3 da NBA, apesar do 76ers também ser ruim, e eles gostam de executar os seus arremessos mais perto da cesta. Então, tendo todo esse cenário com o 76ers que vem mal defensivamente, vem mal ofensivamente, e a defesa do Magic é excelente, pode minar e limitar a pontuação do 76ers, porque
é a segunda melhor defesa da liga contra o terceiro pior ataque, eles podem produzir bem ofensivamente. Por quê? Porque o garrafão do 76ers está desfalcado, está mais frágil. O Sixers é uma defesa de meio de tabela da competição e uma das piores defesas em jogadas ali que envolvem jogadores big, jogadores grandes, né? Seja no pick and roll man, se a gente for observar aqui, a equipe do 76ers é o segundo pior aproveitamento em jogadas desse tipo, ou seja, também em jogadas de poste baixo. A gente também vai colocar o filtro defensivo aqui e podemos observar que eles são dos 10 que mais sofrem pontos nesse setor, ou seja, tá fazendo falta o Embiid defensivamente e ofensivamente. Então, eu espero que ele não jogue pra gente conseguir essa operação de vitória do Orlando Magic, e caso ele não jogue, a gente também pode conseguir ali um under no 76ers. Porém, o 76ers está tentando compensar a falta de eficiência deles, né, com ataque mais rápido, com ataque intenso, com muitos arremessos por minuto. Então, eles estão acelerando o jogo recentemente, principalmente com o Tyrese Maxey. Então, mesmo que eles não sejam tão eficientes, eles podem ter uma pontuação razoavelmente alta dentro daquilo que as linhas do mercado oferecem por conta da insistência, não pela qualidade. O Magic é o quinto time com mais vitórias na NBA nessa temporada, muito interessante. Se a gente for olhar aqui, em relação ao número de vitórias, o 76ers é o quarto pior, ficando atrás de Hornets, Toronto, por exemplo, e Portland, que são times que a gente não esperava isso. Ok, eles têm mais jogos, é verdade, mas quem garante que o 76ers, jogando tão mal, vai conseguir ultrapassar eles? Os Sixers, nos últimos 10 jogos, eles venceram os últimos 2 consecutivos, mas perderam 70% deles. Muitas dessas derrotas foi por um placar ali bem elástico, e acredito que hoje contra o Magic, mais uma vez, eles devam perder. O último encontro entre essas franquias aconteceu em Orlando, e o Magic venceu por 12 pontos de diferença. Bom, pessoal, vamos seguir aqui para Bucks e Hawks, mas não sem antes pedir para vocês deixarem um like. Já deixaram o like? A meta é de 250 likes, não custa nada, vai ajudar muito a gente. Comenta aqui embaixo o que vocês concordam ou discordam das nossas análises de hoje, e não se esqueçam de compartilhar esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp que gosta de fazer uma fezinha, gosta de falar de basquete e ainda não conhecem esse universo de apostas em NBA e o quão interessante ele pode ser. Beleza? Seja membro do nosso canal para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. O nosso grupo VIP, o contato está aqui do lado, mas antes, acessem lá o nosso grupo gratuito para garantir a sua promoção de mais de 20% de desconto. Beleza? Bom, Bucks e Hawks, a gente tem aqui um jogo bem legal também. Eu acredito que o Bucks seja favorito, ainda mais jogando dentro de casa, com os dois melhores jogadores em quadra, Damian Lillard e Giannis Antetokounmpo, com os melhores defensores também, no próprio Giannis e no Brook Lopez. Só que tem um porém, os dois times vêm sendo bem irregulares. Eu não gosto de investir em vitória de times com defesas ruins, e o Atlanta Hawks, da mesma forma que eles podem perder para qualquer um, eles podem ganhar de qualquer um, porque é um time bem maluco, para falar a verdade. Então, eu acho que toda essa maluquice, esse cenário na qual as duas defesas não são tão eficientes, pode proporcionar diversas coisas aqui, mas acima de tudo relacionadas a over, a jogos bem movimentados. Então você pode escolher ali o Trae Young, o Damian Lillard, o Giannis Antetokounmpo para produzirem bem, mas acima de tudo, considerando que todos podem produzir bem, a minha prioridade vai ser um over em pontos totais. Mais de 231,5 pontos totais para essa partida, ou trabalhem aqui na pontuação do time que vocês acham que vão vencer. Como eu acredito que vai ser o Bucks, eu colocaria mais de 110,5 pontos para duplar, e me arriscaria aqui em acima de 116,5 pontos para uma simples. Só que, sinceramente, dá para esperar essa linha aqui de 114, 112,5 pagar isso aqui no ao vivo. Então eu operaria ali no ao vivo. Mas vamos fazer uma análise um pouco mais em cima desse acima de 231,5 pontos. Por quê? A gente está falando aqui de um Bucks que nos últimos 10 jogos eles sofreram 108,6 pontos, mostraram uma defesa interessante, pontuaram 117,5. Só que eles enfrentaram alguns ataques bem ineficientes recentemente, com o Pistons, o Wizards, o Miami Heat, o Charlotte Hornets 2 vezes, o Pistons mais uma vez e o Toronto Raptors. Então, se a gente for pegar aqui em eficiência ofensiva por 100 posses de bola, se você pegar Miami, que eu citei, Detroit 2 vezes, Charlotte Hornets, enfim, Wizards, eles enfrentaram diversos times que são dos 10 piores ataques da NBA. O Atlanta Hawks, por mais que não seja eficiente, seja um desses 10 piores, é um time que compensa a falta de eficiência num jogo mais rápido, mais veloz. É o segundo time mais rápido da liga e eles devem acelerar o jogo aqui, fazer alguns pontos de transição, porque quanto mais eles demoram para finalizar a jogada, mais dá tempo do Brook Lopez e o Giannis voltarem do ataque para a defesa, eles que são os melhores protetores de aro dos Bucks. Então, não faz sentido o Hawks jogar um jogo lento, porque eles vão perder, eles vão ser punidos. Então eles vão acelerar e com isso as duas defesas que não são de elite vão sofrer. Os jogos dos Hawks vêm sendo bem movimentados recentemente, ou na verdade nos últimos anos. Se a gente for observar, eles marcaram 116,9 pontos de média, sofreram 116,5, isso dá uma média de mais de 232 pontos nas partidas em que eles se envolveram.
Nos últimos 3 encontros consecutivos entre essas franquias, tivemos over nessa linha em todos e a gente teve uma média de mais de 241 pontos produzidos nas partidas em que essas duas franquias se envolveram. E lembra quando eu falei que dá para todo mundo produzir bem aqui contra o outro? Acontece que o Bucks é o time mais vazado para armadores na NBA e também é o terceiro time que mais cede bola de 3, então o Trae Young pode produzir bem aqui e ajudar os Hawks a puxar essas linhas para cima. Beleza, o Atlanta é esse que é uma das 10 piores defesas da NBA por 100 posses de bola, quase aqui, né, fica 0,1 ponto do New York Knicks para ser de fato uma das piores. Eles têm também um aproveitamento aqui em rebotes defensivos quase entre os 10 piores, com isso o Bucks pode conseguir pontos de segunda chance em rebotes ofensivos. Beleza? Bom pessoal, vamos finalizar aqui o nosso vídeo com Clippers e Timberwolves. A gente tem aqui um jogo equilibrado, e quando a gente tem aquele jogo equilibrado em que tudo pode acontecer, eu gosto de ficar a favor do handicap positivo da equipe que está como não favorita. E quando essa equipe que está como não favorita é o mandante, e considerando também um contexto no qual o Timberwolves vem muito irregular, melhor ainda. Então o nosso palpite aqui vai ser um handicap positivo de mais 6.5 dos Clippers. Se vocês quiserem colocar um handicap mais esticado, para múltiplas, triplas ou duplas faz sentido, mas dá para vocês pegarem esse mais 9.5 aqui no ao vivo, pagando em torno de 50 também. Para pré-jogo, mais 6.5 tá de bom tamanho. A equipe do Timberwolves vem mal recentemente, nos últimos 10 jogos fora de casa, eles só conseguiram vencer aqui 4 e perderam 6, mas eles só conseguiram cobrir esse handicap, ou seja, vencer por 7 pontos de diferença seus rivais, ou mais, uma vez. E se a gente for considerar que os únicos jogos que eles fizeram fora de casa nessa temporada foi daqui dos Lakers para baixo, então, em grande maioria, eles não conseguiram nem vencer e nem cobrir esse handicap. É um time que está com algumas dificuldades de aplicar grandes distâncias a seus rivais. Recentemente conseguiram contra os Lakers, mas os Lakers vivem um momento péssimo. Enquanto que os Clippers, o rival ali na Califórnia, conseguiu vencer 70% dos últimos 10 jogos, venceram um forte Denver Nuggets recentemente e conseguiram vencer aí nos últimos 9 jogos, 7 vezes, cobrindo esse handicap contra o Minnesota, ou seja, em 8 dos últimos 9 jogos eles conseguiram cobrir esse handicap. Eles jogaram ontem, é verdade, podem estar cansados, inclusive tá faltando aqui, né, o jogo de ontem dentro desse recorte do Los Angeles Clippers. Os Clippers venceram o Portland Trail Blazers, seus principais jogadores jogaram 3 minutos ali, mais ou menos, no último quarto, então deu para eles descansarem, tá, porque eles mataram o jogo muito cedo, e a gente tem o James Harden jogando muita bola recentemente. Vamos entender o que aconteceu nos últimos 10 jogos aqui, em que o Timberwolves começou a jogar mal e o Clippers continuou mantendo bom nível desde o começo da temporada. Dentro desse recorte, o Clippers foi o 11º melhor ataque da liga, enquanto que o Timberwolves foi apenas o 25º nos últimos 10 jogos. A melhor defesa da NBA é o Houston Rockets, mas o Clippers vem logo em seguida com a segunda melhor defesa da liga nos últimos 10 jogos. O Timberwolves é top 10, mas ainda bem distante do próprio Clippers, que tem o 6º melhor net rating da liga, que é o saldo a cada 100 posses de bola de quantos pontos você faz, menos quantos pontos você sofre, né? Então, eles têm o 6º melhor saldo da NBA nos últimos 10 jogos, enquanto que o Timberwolves tem aqui apenas o 17º, um saldo negativo, por sinal. Então, a gente tem um cenário aqui no qual vale mais a pena se arriscar no handicap positivo dos mandantes, que vem numa sequência melhor, que inclusive cobriu esse handicap contra o próprio Timberwolves recentemente em Minnesota. E bom, o Timberwolves vem com muitas irregularidades, ainda tentando se encontrar desde a saída do Karl Anthony Towns. Que bom que o Clippers é dado como não favorito aqui, considero isso um equívoco. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!